Olá, pessoal. Meu nome é Mário Flanir, sou presidente do Simpol-RS, Sindicato de Servidores da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Acompanhando as notícias advindas de Brasília, que o presidente da Câmara Federal está com a intenção de recolocar em pauta a PEC 32, advertimos que esta medida é muito ruim aos serviços públicos e aos servidores públicos. Advertimos que são medidas que desconstituem as prerrogativas da função pública. Para tanto, nós estamos acompanhando desde muito tempo esta PEC 32, desde que ela foi implementada. A análise, há estudos críticos que ela é muito ruim para os servidores dos serviços públicos. Então, independente do governo que estiver de plantão em Brasília, toda vez que implementar PECs que venham a desconstituir o serviço público, as prerrogativas dos servidores públicos, em especial aqueles que compõem os órgãos da segurança pública elencados no artigo 144, e em especial a Polícia Civil, nós, do Simpol-RS, nos posicionaremos contra essas medidas. Acompanhem agora uma breve análise feita pelo DIEESE das repercussões nefastas que, se essa PEC for aprovada, poderá gerar nos serviços e na carreira dos servidores públicos. Por favor, acompanhe. Oi, sou Fausto Augusto Júnior, atual diretor técnico do DIEESE, e vim aqui para conversar com vocês um pouco sobre os impactos da PEC 32, caso ela seja aprovada. A PEC 32, ela atinge diretamente os servidores atuais, os servidores futuros e os aposentados. Como os aposentados serão atingidos? Primeiro que, como você altera a forma de vínculo, ou seja, você muda como é o provimento dos cargos dentro do servidor público, a ideia de função pública é substituída pela ideia de vínculo, você quebra a possibilidade de manutenção do que a gente chama de paridade. Ou seja, uma das grandes conquistas aí em relação à Previdência, a reforma da Previdência de 2019 e de 2003, foi a garantia para aqueles servidores que ingressaram antes de 2003 da paridade. O que é a paridade? Você é aposentado, tem reajustes equivalentes aos reajustes dos trabalhadores da ativa. Muito bem, como você altera as formas de provimento de vínculo, de função pública, você altera o conceito de cargo social, de cargo público dentro do Estado, as carreiras que a gente conhece serão desmontadas e os vínculos de alguma forma não terão reciprocidade, ou seja, vai ser muito difícil você saber paritário a quem você é. Quando isso acontece, o que acaba acontecendo? Em grande medida, o congelamento dos salários dos aposentados. Isso sobre um aspecto. Sobre outro aspecto que a gente vê também é que a reforma, em especial para estados e municípios, ela caminha para que os novos servidores sejam regidos pelo regime geral de previdência. Ou seja, eles vão para o INSS, eles deixam os regimes próprios de previdência e vão para o INSS. Com a ida dos novos servidores para o regime geral de previdência, o que a gente vai assistir? A gente vai assistir que os regimes próprios vão tender a entrar em desequilíbrio, ou seja, eles vão entrar cada vez mais em dificuldades para pagar as próprias aposentadorias, tendo o Estado a obrigação de aportar cada vez mais recursos dentro desses fundos. O que prevê a reforma de 2019, a reforma da Previdência? Toda vez que os regimes próprios de Previdência estão em desequilíbrio, o Estado pode criar contribuições complementares. Vocês já viveram recentemente a elevação da contribuição dos 12% para os 14%, e uma complementar pode ser criada entre 19% até 20% do seu salário. Ou seja, no médio prazo, a gente vai assistir rapidamente uma deterioração dos fundos de previdência, um aumento da contribuição do aposentado e dos servidores ativos para este fundo, e, além de tudo isso, a própria desconstrução ao longo do período, no longo prazo, dos regimes próprios como a gente conhece.